Uma boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, desta abençoada doutrina, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a doutrina de Jesus. Sejam todos bem-vindos a este encontro virtual com a nossa Casa Espírita Fraternidade, onde rogamos a todos para que se mantenham na devida paz, neste momento, com seus familiares, onde, quando esta oportunidade ainda não nos é favorável para nós irmos fisicamente à nossa casa espírita, a nossa Casa Espírita Fraternidade vem ao nosso seio familiar. Então, com a graça de Deus, com a graça de nossos benfeitores e amigos espirituais, nós vamos fazer a nossa prece de irradiação, onde aí estaremos, pelo nosso pensamento, conectados com Deus, com Jesus, através de nossos benfeitores, onde o nosso pensamento é tudo. E assim, te rogamos, Pai amado, a tua bênção, a tua luz, a tua misericórdia a todos nós. A nossa humanidade terrena, que sofre, que chora, perante este momento que estamos enfrentando, esta enorme tempestade pandêmica. Sabemos que vai passar. E sabemos também, querido Pai, que com a tua bênção, a tua luz e a companhia do nosso amigo Mestre Jesus e também da companhia de nossos benfeitores, que vamos vencer esta situação difícil e delicada a todos nós. E assim, rogamos a Ti, Pai amado, para que continues nos abençoando os nossos lares, abençoando os enfermos do nosso planeta, onde nesse momento muitos irmãos nossos estão nos hospitais, sendo amparados por esta grandiosa caravana de benfeitores e amigos. E também não podemos esquecer, Pai amado, de nossos irmãos da roupagem carnal, que ali estão como enfermeiros, como auxiliares, como médicos, e também aos irmãos da ciência, que graças a eles e graças aos benfeitores queridos estamos trazendo este medicamento para neutralizar esta pandemia. E também te rogamos a tua bênção aos nossos governantes, a esses irmãos que estão à frente da sociedade, estão nos representando no mundo físico, para que continuemos desta forma disciplinados. Continuemos ouvindo-os, ouvindo a ciência, para que nos mantenhamos firmes e preservando este abençoado veículo carnal que tu nos emprestas, querido Pai. Rogamos a Ti a Tua bênção e luz aos nossos irmãos que neste momento e em dias passados estão retornando em grande quantia à grandiosa pátria espiritual, ao encontro de nossa grandiosa família. Que sejam todos muito bem iluminados por vós, por seus benfeitores, por Jesus, que sejam bem esclarecidos, que nada está perdido e que a morte não existe. Apenas estão retornando à grandiosa família espiritual. E assim, só podemos te agradecer por esse momento, querido Pai, agradecer a Ti, amigo e Mestre Jesus, e esses benfeitores e amigos, rogando a Tua bondade e luz para que nos ajude a enfrentar esta pandemia, essa situação de cada dia, essas provações de nossa vida terrena, de nossas almas. Que a Tua luz nos abençoe hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Queridos irmãos, que todos sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Que a espiritualidade amiga amplie a nossa capacidade de entendimento para que cada um de nós possa levar para a sua vida algo de novo que possa auxiliá-lo. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto
talvez um dos de maior importância sobre a face da Terra, onde cada um de nós tem a oportunidade de fazer deste mundo um mundo melhor para se viver. Nós, pais e mães, temos uma tarefa e ao mesmo tempo uma missão a cumprir que o Pai Maior nos confiou, que é a de educar os nossos filhos, educar os filhos confiados à nossa guarda. Nosso tema de hoje, irmãos, é amor e educação. Foi pesquisado nos livros Nos Passos da Vida Terrestre, no Evangelho segundo o Espiritismo, A Família com Afeto, Família Frente e Verso, Nossos Filhos são Espíritos, A Arte Moral de Educar os Filhos. Irmãos, quantas vezes nós vemos pais, mães, familiares, amigos e nós mesmos sem saber o que fazer diante dos problemas que nós temos com os nossos filhos? Quantas vezes o coração parece que vai parar diante de uma situação complexa em que nós estamos vivendo? E quantas vezes nós nos perguntamos, onde foi que eu errei? Não é fácil nós acharmos a resposta, precisamos refletir muito nessa questão. Às vezes nós nos descuidamos por um momento, ficamos desatentos, ocupados com outras questões da nossa vida. E quando nós percebemos, nossos filhos não nos atendem, não nos respeitam, nos agridem com palavras, com gestos, andando por caminhos criminosos, envolvidos com drogas, com ingratidão, rebeldia, roubos, mentiras, entre tantos outros problemas que nos deixam sem saber como agir. Como são os nossos filhos? Diferentes um do outro. Não trazem manual de instrução que nos ensinam a lidar com eles. E os defeitos de fabricação? Eles vazam, choram. E o que fazer? Pais, marinheiros de primeira viagem, chegam em casa muitas vezes com o seu rebento e têm medo de fazer alguma coisa errada e o filho vir a perecer. Muitas vezes os pais acabam chorando sem saber como agir perante o choro infantil. Ninguém nos disse que seria assim. A longa espera pelo nascimento, a gravidez curtida, os cuidados realizados, roupinhas, mimos, local adequado. Nós esperamos o bebê com tanto entusiasmo, com tanto amor e agora não sabemos por que chora. Buscamos a experiência de avós, de tias, de madrinhas, de vizinhas, de médicos. Muitos de nós se preparam lendo livros que nos trazem ensinamentos de como cuidar no início da vida, o banho, o sono, a roupa, a alimentação, as etapas de desenvolvimento do bebê. Enquanto o problema consiste em alimentá-lo, em cuidar do seu sono, do vestuário adequado, cuidar de sua saúde, vamos adaptando. Mas ele, como individualidade, como é? Por que ele é tão agitado ou calmo? Por que ele gosta de determinadas pessoas e de outras não? Por que chora tanto ou não chora? Por que custa tanto a andar, a falar ou aprender a ler? Por que gosta de matemática e não de português? Quando temos mais de um filho, nós notamos a diferença entre eles, mesmo tendo ambos os mesmos conjuntos de genes e criados no lar da mesma forma. Quem são os nossos filhos? O que eles significam para nós? O que nós significamos para eles? Nós, pais, colaboramos com as características físicas dos nossos filhos. A cor da pele, dos olhos, o cabelo, a conformação física, a predisposição para alguma doença, ou a ser mais saudável, a fisionomia, mas paramos por aí. Eles não herdam as características psicológicas como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada criança, cada pessoa é única, diferente, até gêmeos univitelinos são diferentes. Este ser que aporta ao nosso lar, nessa condição de total dependência, não foram criados agora. Eles já têm um passado, uma história. Tiveram vivências e experiências
e aqui estão para reviver e não viver. Estão renascendo e não apenas nascendo. O nosso bebê é um espírito que nos foi entregue por algum tempo para que possamos ajudá-lo. É um ser imperfeito e inacabado, com maldades dentro de si, variados vícios, e trazem consigo coisas boas que já conquistaram. São seres em evolução como nós, tendo razões para os recebermos nessa existência e sermos os seus apoiadores. Ao engravidarem, os pais desejam filhos bonitos, sadios, inteligentes, mas às vezes, irmãos, isso não acontece. Recebemos um bebê com muitos problemas físicos, psicológicos e perguntamos por quê? Existem causas, motivos, razões que antecedem a essa existência para que ele renasça em condições difíceis. E igualmente tem motivos para que nós sejamos seus pais, ou porque os ajudamos em tramas passadas, ou por lhe devotarmos muito amor, e sabendo da sua difícil existência agora, nos prontificamos a sermos o seu alicerce. Por exemplo, filhos com deficiências mentais, várias síndromes, deficiências físicas, entre outras tantas dificuldades. O ser humano, ele não é criado para a desgraça, para o desamor, para o sofrimento, para a angústia. Ele é criado para a felicidade. A dor, a desarmonia, o desajuste são situações transitórias. É certo que o filho que nos chega com deficiências físicas ou mentais, ele vem com a sua mensagem de sofrimento para si e para nós. Mas este, irmãos, é o remédio amargo para curar as nossas chagas. É a oportunidade de recuperação, de refazimento, de purificação para nós e para ele. Às vezes recebemos como filhos espíritos com alto grau de inteligência, de maturidade, e os pais ficam sem saber como conduzir esta questão, achando-se muitas vezes incapazes de conduzi-los. Mas não, se eles vêm na condição de nossos filhos é porque nós temos a condição de auxiliá-lo no seu desenvolvimento. Quando os nossos rebentos, eles trazem marcas visíveis de problemas como deficiências, síndromes, logo nós localizamos onde devemos agir, que especialista procurar, que remédio, que tratamento. Mas quando aparentemente são saudáveis, precisamos estar muito atentos para identificarmos as imperfeições que eles trazem consigo mesmo, para sabermos aonde atuar, para bem realizarmos a tarefa educativa que nos cabe. Por exemplo, temos que identificar os germes do egoísmo, do orgulho, aqueles que são mandões, brigões, violentos, ociosos, indisciplinados, cruéis com os animais, com as outras crianças, aqueles pequenos que têm preconceito de cor, de idade, de raça. É só observando. Amamos os nossos filhos, ao ponto de nós darmos a vida por eles, se necessário for, mas nosso comprometimento com esse ser é de ajudá-lo. E para isso, irmãos, nós precisamos conhecê-lo para saber como orientar esse ser para que ele venha a ser um homem de bem. Temos autoridade para isso, e essa autoridade ela deve ser executada com amor, mas também, irmãos, com firmeza, sem berros e pancadarias, mas também sem vacilações. Educar um filho dá muito trabalho, exige sacrifícios no sentido da nossa individualidade, de darmos atenção, de termos paciência, de termos tolerância, de termos desprendimento em favor desse ser tão amado. Ao nascer, o espírito está como uma folha em branco, esquecido de quem foi. Seu corpo frágil não lhe permite ter consciência de si mesmo.
E é este o momento que ele é mais receptível ao processo educativo. Na verdade, a partir da gravidez já podemos começar o processo educativo, pois ele já está conectado a nós, já podemos lhe falar, ensinando-o a ser uma pessoa melhor, lhe passando valores como honestidade, bondade, caridade, doçura, afeto, dizendo para ele que ele é um filho de Deus, que ele é amado, que ele é respeitado, que ele vai ser cuidado, esclarecido. Precisamos ser disciplinados com os pequenos, para não nos arrependermos depois e deixarmos eclodir comportamentos que irão magoar, ferir. Por exemplo, crianças que xingam adultos, que chutam a babá, que chutam a psicóloga, o médico, que dão tapa no rosto das pessoas. Não podemos ser fracos diante da turbulência de nossos filhos ou desinteressados em combater as más tendências de caráter dos nossos rebentos. Não é fazendo as suas vontades, irmãos, que estaremos demonstrando o nosso amor por nossos filhos. Devemos procurar um equilíbrio entre o respeito e a descontração, entre a liberdade e a disciplina, entre a autoridade e o amor. Agindo desta forma, nós estamos ajudando a desenvolverem as suas potencialidades e a corrigir as suas imperfeições. Uma coisa muito interessante, irmãos, é a criança que se fina. Quando a criança é contrariada por vontade própria, ela tranca a respiração. Ela vai ficando roxinha e, se continuar, ela perde os sentidos, quase desmaia. Logo em seguida, retoma o choro e se recupera. A mãe fica desesperada, grita, chora, outros ao redor também se desesperam. Se finar é um ato voluntário. O bebê ou a criança faz aquilo por sua própria vontade e iniciativa. Ela se submete a ficar sem respirar apenas porque quer. Lança mão de tal artifício sem que ninguém tenha lhe ensinado ou explicado. Está tentando intimidar as pessoas ao redor, agindo como ela quer. O medo dos pais é com relação a uma convulsão. Para isso se procede exames, eletroencefalograma, se faz pesquisas. E aí, chegando à conclusão de que está tudo certo, o que acontece é comportamental, é de fundo emocional. É, na verdade, irmãos, uma luta pelo poder. Ali nós temos um espírito extremamente manipulador. No livro Família, Frente e Verso, lá na página 124, nós temos um exemplo. Uma criança que gostava muito de tomar banho na sua banheira todos os dias. Ela fazia briga para prolongar o seu horário de banho. A mãe tinha que concluir a tarefa porque ela tinha uma atividade logo depois. Num belo dia, para eles não tão belo assim, a criança, desejando continuar na banheira, ela prendeu a respiração, se finando. O pânico se instalou, foi uma correria na casa. Nos dias seguintes, a criança agiu da mesma maneira, repetiu a atitude, e os pais acabaram ficando com medo de retirá-la do banho. Acabaram levando ao médico. Após uma avaliação do caso e tendo afastado outras possíveis causas, os pais foram orientados em como se devia conduzir perante a situação. Na hora combinada, o pai, que foi o escolhido por ser supostamente o mais seguro, tirou a criança do banho, colocou-a sob uma toalha de banho. A criança fez a sua aposta e se finou. O pai então conversou serenamente com ela, e ela tinha 9 meses de idade, explicando que eles tinham que cumprir outros horários, que eles não podiam ficar o dia inteiro ali dando banho nela, que ela não se desse ao trabalho de fazer aquilo, pois ele ia continuar secando-a com a toalha.
e reiteradas vezes lhe disse que a amava, enquanto conversava. Antes que acabasse de falar, a criança soltou o choro da inspiração, chorou mais um pouquinho e logo se tranquilizou. Nunca mais aquela criança se finou, ela entendeu a mensagem. Percebeu que alguém ali a amava e ainda mantinha a ordem da casa. Nosso filho, irmãos, pode até tentar se finar para nos intimidar, mas nós devemos nos perguntar quem é que manda em casa, quem são os responsáveis. Respondendo a essas perguntas com dignidade, facilmente nós vamos encontrar a solução diante de tal problema. Então, cada pai, cada mãe, a seu modo, reafirmando o seu amor pelo filho, vai acabar colocando as coisas nos seus devidos lugares. A criança que não recebe, irmãos, um não como na sua vida, nunca recebe um não. Ela estará despreparada para a vida. Recebe tudo o que deseja sem vivenciar a espera, a paciência, o respeito ao próximo. Fora do seu lar, ela vai ter dificuldades de adaptação, de convivência com os outros. Muitos pais trocam a criança de escolinha sem perceber que o problema está na educação do seu filho, nos mimos exagerados, nas cobranças não feitas, nos valores não repassados aos pequenos. Mais adiante, irmãos, na escola, são aqueles jovens que agridem os professores, pois eles desconhecem as noções básicas de limites e respeito, sendo muitas vezes acobertados pelos pais e outros familiares que justificam as suas atitudes erradas, investindo contra escolas, professores, médicos, vizinhos. Ao chegarem essas crianças à idade de relacionamentos amorosos que não são correspondidos, elas têm tendência a tirar a sua própria vida, né, de cometer suicídio ou de matarem a pessoa que as rejeitou. Ao ensinarmos o não à criança, nós estamos preparando-a para as adversidades da vida, as perdas, as dores, as falências, as reprovações. Assim, eles vão aprendendo as dificuldades do caminho, a serem mais fortes no futuro. Saberão que eles têm um momento de agir, de silenciar, de pedir, de esperar. É natural para nós, pais, adoçarmos a vida dos nossos filhos quando podemos. Mas junto disso, eles precisam enfrentar essas pequenas perdas para treinarem a sua vida social. A vida vai lhes apresentar obstáculos sempre, e é assim com todos nós. Então nós temos que dar os limites aos nossos filhos. E o que são limites? São as fronteiras do bom convívio. Até aqui podemos ir. Se passarmos dessa linha, vamos prejudicar quem nos rodeia. E quando começar, irmãos, esses limites? Desde o nascimento. E como fazer isso? No tom de voz. Já nos primeiros dias, quando o bebê começa a ter as primeiras sensações físicas, como fome, dor, frio, o tom de voz materno é básico para uma boa adaptação. Explicando ao bebê que a mãe ainda está com os resquícios de dor do parto, cansada, mal dormida, com dor nos seios, precisa tomar banho, se alimentar, ir ao banheiro, realizar alguma tarefa necessária. Explicar para ele que ele já está alimentado, está sequinho, agasalhado, confortável, que ele precisa dar um tempinho para a sua mãe. E eles entendem. Estabelecendo esses entendimentos, fica mais fácil os limites nas fases seguintes do desenvolvimento. Não permitir que ele fique no quarto dos pais, né? Mostrando para eles que existe espaço que é do papai e da mamãe e que existe outros que é para ele. Então, irmãos, limitar é proteger, é dar rumo certo, é preparar para a vida.
Quem ama, educa. Ao contrariarmos os nossos filhos, nós estamos protegendo e os preparando para a vida em sociedade. Não podemos ser um pai ou uma mãe repressora nem permissivos, frouxos na educação, omissos na tarefa de educar. Alguns pais acham que se contrariar os seus filhos, vão perder o seu amor e assim vão lhes conduzindo a vida com permissividade. Muitos pais alegam não terem tempo com seus filhos, estão envolvidos com obrigações profissionais, com estudos, e o pouquíssimo tempo que têm com os filhos, eles não querem brigar com eles. Devemos, irmãos, rever a nossa vida em matéria de prioridades quando temos os nossos filhos. Deixar de limitar um filho na hora certa, nós estamos semeando ventos e vamos colher tempestades. Filho é prioridade sempre. Não que nós deixemos de trabalhar, de estudar, mas é preciso conciliar as coisas sem prejudicar a tão importante tarefa de educação dos nossos filhos. Educação é algo que cabe à família realizar. É algo que não se terceiriza. Podemos tentar passar este papel ao professor, ao policial de rua, ao sargento no quartel ou a outras possibilidades, quando em realidade esta é uma tarefa nossa. Não podemos nunca esquecer, irmãos, que pais são exemplos. Nossos filhos parecem esponjas observando tudo ao seu derredor, desde a mais tenra idade. Eles observam e imitam. Quantas vezes nós vemos a menininha pôr o sapato de salto alto da mãe e desfilar pela casa? Imitam os afazeres do pai, seus gestos, seu tom de voz, ao brincarem com as bonecas, com os carrinhos. É uma brincadeira, mas que dizem muito daquilo que somos para eles. É como eles estão nos vendo. Todos nós temos tendências a reproduzir aquilo que nós vivemos. Por isso, irmãos, às vezes nós não entendemos como tem pessoas que cometem tantos crimes contra o seu próximo. Abusos sexuais, violência contra a mulher, muitas vezes dentro do próprio núcleo familiar. É errado, sim, mas muitas vezes essas criaturas estão reproduzindo o que receberam. Nós, pais, precisamos ficar atentos ao que fazemos, pois estaremos imprimindo em nossos filhos matrizes que eles vão querer reproduzir. Então, cuidado com os gritos, os berros, as comparações, as ameaças. Nunca deveremos deixar de corrigir, de chamar a atenção, mas devemos fazer isso com amor, não com raiva, pois acabamos cometendo erros que fazem com que perdamos a nossa razão. Sentar, conversar com o filho, dialogar, ouvi-los, explicar exaustivamente os motivos que se fazem necessário para aquelas atitudes que nós estamos tomando. Precisamos compreender que eles são espírito com uma longa trajetória de vidas anteriores com dificuldades de aceitar os nossos conselhos. É natural que assim seja. Nenhum de nós, irmãos, gosta de ser censurado. Nós temos que ser firmes em nossa posição de pais e de mães. Precisamos ensinar-lhes a amarem a si próprios e ao próximo também, a cuidar do seu caráter, de serem melhores, explicando que o mundo lá fora do nosso lar não vai tratar bem pessoas que são mal educadas, que são desrespeitosas com o seu semelhante. Ensinar que eles devem cumprir tarefas em casa para nos ajudarem a manter o local limpo e organizado, para que eles se sintam úteis e valorosos cooperadores. Provavelmente serão espíritos com dificuldades a vencer, teimosos, rebeldes, mas precisamos insistir e passar valores que vão auxiliá-los no amanhã. Se preciso for, irmãos, devemos recorrer à ajuda de profissionais como médicos, psicólogos,
atendentes sociais, terapeutas diversos, que vão nos auxiliar a conduzir os nossos filhos, a orientá-los. Se tudo fizermos com amor, com dedicação, sem nos omitir por preguiça, por descaso, por ignorância, e mesmo assim temos falhas na educação dos rebentos, estamos com nossa consciência tranquila, agindo corretamente, sempre auxiliamos em algumas coisas. E numa próxima existência teremos novas oportunidades de conduzir esta mesma alma um pouco mais adiante. Deus nos ama e espera pela nossa melhora aos poucos. Nossos filhos, eles também têm o seu tempo para se melhorarem e as suas escolhas a fazer, que não nos cabe resolver. Queremos filhos educados, afetuosos, amorosos, mas como é que nós estamos nessas áreas de desenvolvimento? Como educar quando muitas vezes estamos agindo errado em certas situações? Como pedir a Ele que seja sincero, se Ele nos observa mentindo? E acima, irmãos, de qualquer coisa, não descuidar da nossa própria educação, do nosso próprio melhoramento. Observar os nossos defeitos, os nossos vícios e procurar nos corrigir para melhor exemplificarmos. Nunca podemos esquecer que a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Irmãos, para concluirmos o nosso trabalho de hoje, apesar de que tem muitas outras coisas ainda para se falar, mas o tempo existe o seu limite. Alguns irmãos condenam a educação moderna com saudades dos tempos em que as crianças obedeciam aos pais pelo olhar e tremiam diante do mestre. Outros aprovam a nova educação sem a conhecer e fazem do seu princípio de liberdade uma forma de abandono. Não há liberdade restrita, porque a liberdade ela só pode existir dentro de condições necessárias. A educação antiga era uma forma de domesticação. As crianças eram tratadas como animais. A educação moderna, a partir de Rousseau, é uma forma de compreensão. O seu princípio básico não é a liberdade, mas a compreensão da criança como um ser em desenvolvimento. O seu objetivo não é o abandono da criança a si mesma, e sim o cultivo paciente da criança para que ela possa crescer sadia no corpo e no espírito. Os maus juízos sobre a nova educação surgem do seu desconhecimento pelos pais e pelos mestres, muitos dos quais não possuem aptidão para educar. Conforme nos diz o Evangelho, irmãos, que devemos ajudar os órfãos, livrá-los da fome e do frio, orientar suas almas para que não se percam no vício. Este é o programa da nova educação. Seria um erro transformar os nossos filhos em órfãos, entregues a si mesmos, ao invés de vigiá-los, descobrir-lhes os maus pendores, corrigir-lhes as arestas morais e orientá-los para o futuro. Os depositários de bens materiais cuidam deles para que não se destruam. O lavrador cuida das suas plantações para que produzam. Os pais, depositários de almas, têm responsabilidade muito maior e mais grave do que qualquer um. Precisam cuidar dos seus filhos e ajudá-los para que sejam úteis no futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos alerta a respeito dos compromissos dos genitores, para que seus filhos, dos compromissos dos genitores para com seus pequenos, ou seja, os de encaminhá-los para Deus, para o Criador. Este, irmãos, é o maior compromisso da paternidade e da maternidade
sobre a face da terra. Estamos semeando, espalhando sementes ao nosso derredor. Nossos filhos renderão, irmãos, 30, 60, 100% ou muito mais. Vamos sempre nos esforçar nessa tarefa educativa de encaminhá-los para o Pai Maior, a serem homens de bem, a serem realizados. Que a paz do Pai Maior nos ilumine hoje e sempre nessa tarefa, nessa missão. Que assim seja. Então, queridos irmãos e amigos, após esta abençoada exposição doutrinária, só temos que agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, que aqui estiveram na noite de hoje em nossos lares, abençoando a cada um que aqui esteve conosco, abençoando o nosso planeta, abençoando a nossa comunidade, onde abençoar os nossos hospitais, os nossos enfermos, as equipes médicas. E ali estiveram também amparando a todos esses órgãos governamentais que regem suas leis em nosso benefício. Nosso muito obrigado e que Jesus continue abençoando o nosso planeta, iluminando de cada um de nós, enfermos e irmãos mergulhados na incompreensão, na imperfeição que somos nós, onde temos muito que evoluir, claro, para chegarmos à perfeição. Nosso muito obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado pela vossa companhia, queridos benfeitores. Que assim seja.